Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast É do Jogo. Esse podcast que fala sobre saúde, nutrição, esporte, treinamento, longevidade e o que mais de bom surgir por aqui. Eu particularmente estava numa saudade gigantesca, a gente ficou aí off umas 2 semanas sem fazer o podcast. A gente ainda está aprendendo isso daqui, a ajustar, né, essa periodicidade. Vem surpresa por aí, vem mais conteúdo nesse canal, mais vida real rolando de todo mundo que está envolvido comigo nesse projeto. E assim, né, para quem não sabe, esse projeto iniciou a partir do momento em que eu tomei a melhor decisão na minha vida, que seria chegar aos 40 anos de idade na minha melhor versão 360 falando. Hoje eu tô com 38, a gente tá indo, muita coisa mudou nesses últimos 11 meses que já se passaram, mas Nutri Renan, será que é aos 40 anos ou eu vou ter que postergar um aninho aos 41 depois da nossa avaliação de ontem? Vamos buscar. Teve um tempinho aí viajando, 16 dias fora, foi meu primeiro desafio de dar uma pausa de 20 dias, tanto da parte dos cuidados da dieta, como também de treinamento. Obviamente que isso refletiu, a gente viu isso ontem, mas vamos seguir o baile. Doutor Leandro Sobreiro, meu parceiro, bem-vindo também. Obrigado. Eu acredito que ainda dá para recuperar, que nem o Renan falou. Tu acha que dá para recuperar? Eu tenho certeza. Mas então tá. E o nosso convidado de hoje, a nossa convidada de hoje, ela é preparadora física de atletas profissionais e amadores, e a gente até tava com uma discussão aqui nos bastidores para entender, será que a gente se encaixa no perfil atleta amador, né? Ou a gente, né, é só um simpatizante do negócio? Daniela Azevedo, seja bem-vindo ao nosso podcast É do Jogo. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E sim, tu não me perguntou, mas eu acho que tu tem jeito ainda. Que a gente tem jeito ainda? Ah, sempre, é só querer, né? Gente. Ele te falou que ia competir no fisiculturismo no final do ano que vem? É isso aí. É isso que a gente tava falando aqui, não. Ele não falou, né? Ficou falando e tal. É que vai devagarinho, né? Claro, vai indo aos devagar. poucos, que é pra criar, entendeu? Curiosidade na audiência. Exatamente. É estratégia de marketing. Mas eu queria começar te chamando pra conversa, que tu contasse um pouco da tua história, né? Como é que começou a tua paixão pelo esporte, se desde a gente nos bastidores eu vi que o negócio de vocês tem uma parte educacional muito forte envolvida e isso é muito legal, é uma parte que a gente curte também. Se essa tua paixão já iniciou direto a ajudar outras pessoas, a formar outros profissionais, outros atletas, se antes disso tu era atleta, conta um pouquinho da tua trajetória. Então, isso eu acho que é desde que eu me conheço por gente, na verdade, né? Eu fui bailarina até meus 30 e poucos anos, né? Comecei a dançar balé com 5 anos, então eu não me lembro, mas a mãe me conta que eu já botava as bailarinas, assim, que eram minhas bailarinas, as bonecas, e ficava tentando ser professora delas, né? Então eu dançava desde os meus 5 anos. A minha formação eu comecei fazendo pedagogia, porque eu adorava essa parte de ensinar, tanto que eu fui para a área educacional também, né? Só que eu me apaixonei no meio disso, já era muito apaixonada pelo balé, já dava aula de balé. Comecei a substituir uma professora na parte de ginástica, na época de ginástica coletiva, e me apaixonei pela educação física. E aí mudei de curso, estava quase me formando em pedagogia e passei para educação física. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque provavelmente eu me formar em pedagogia e depois ia fazer educação física. E eu já tive essa paixão, eu acho que inicial pelo esporte, pelo movimento. A minha vida, eu acho que eu nem saberia fazer de outra forma, né? Porque eu me movimento desde pequena, né? Desde criança. E o balé me trouxe muita disciplina, muita constância em tudo que eu faço, né? Porque o balé é disciplinante, né? Que nem eu falo, tu tem que ter muita disciplina. Então, desde pequena eu já fazia balé, daí eu tinha que estudar, era tudo cronometrado, né? E isso te traz uma certa organização até para a vida. E eu acho que muito do que eu sou hoje tá ligado ao esporte, porque eu considero o balé um esporte, as pessoas não sabem, né? E tem todo o lado lindo, maravilhoso, que é mesmo do lúdico e do ser artista, mas
não é fácil ser bailarina. Sim, deve ser um esforço sinistro, né? E é um esporte como outro qualquer, horas e horas de treino, 5 a 6 horas por dia, se tu quer realmente ser uma bailarina profissional, enfim, né? Então é complicado. E aí, indo para a educação física, eu comecei a trabalhar primeiramente com a parte mais coletiva, com ginástica, com o próprio balé, e aí depois já fui para o esporte e nunca mais consegui sair. E cada vez mais a gente está auxiliando, sim, pessoas, né? E eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje eu tenho essa empresa, né, junto com o meu sócio, que é a Transforma-se, é uma empresa de preparação física e de cursos, e a gente atua no Brasil todo e fora do Brasil. A gente iniciou conversando sobre o que a gente estava falando nos bastidores. Eu acho que é legal a gente, no início da conversa, já traçar essa diferença entre o que se entende como um atleta profissional, né, e o que se entende de um atleta amador. O que muda entre eles? Eu acho que muda quase nada, assim, ao meu ponto de vista, principalmente na preparação física, né? A gente fala que a gente treina os atletas amadores e profissionais praticamente da mesma forma, dadas as devidas proporções. O que a gente quer dizer com isso? O atleta profissional, vou ter que ter um cuidado muito grande com a periodização dele, com as principais competições, com que ele, né, com os objetivos das principais competições, né? Que é importante, se for no clube, para o clube que ele está, se for um atleta de jiu-jitsu para, né, enfim, para onde ele luta, mas eles são muito parecidos. Então, a diferença básica para mim é que o esporte profissional não visa tanto a saúde, não tem como visar, porque a vida de um atleta, ela é extremamente restrita, eles estão sempre correndo atrás da máquina, vão se lesionar, é o processo, faz parte, é um processo árduo, tu tem que abdicar de muita coisa, né? Às vezes até da tua família, às vezes até de outras coisas, até mesmo da parte de estudo, e o atleta amador tem toda essa paixão que é incrível pelo esporte que o atleta amador pratica, né? Só que ele tem uma outra profissão. Então, assim, eu estava te dando o exemplo dessa minha maratonista, que ela é médica, né, intensivista. Ela vai para a 4ª maratona dela. Então, ela faz preparação física comigo 3 vezes por semana, corre praticamente todos os dias e tem uma paixão incrível, além de ser médica, pelo esporte, que é a corrida. Então, acho que essa é a diferença. O treinamento, ele vai ser praticamente o mesmo, dadas as devidas proporções, se é um atleta amador ou profissional, mas a gente pode considerar um atleta amador aquele atleta que pratica atividade física, né, faz a preparação física, mas ele tem um esporte. Seja lá, se for uma pelada no final de semana, todos os finais de semana, ele já é um atleta amador, porque ele joga futebol todos os finais de semana. Se ele for um surfista que vai para a praia todo final de semana, ele já é um atleta amador. O Renan está se considerando já um atleta indo para atleta amador. Eu não falei isso, né? Mas está dizendo. Mas é verdade. Ele está ficando apaixonado pelo tênis, está jogando cada vez mais. Isso me interessa muito, isso me enche os olhos, né? Porque eu acho que... Tem uma biomecânica envolvida bizarra no tênis, né? É muito movimento diferente, que o cara tem que aprender. Meu, já tá brilhando o teu olhinho, tá ligado, né? Quando tu começa a falar sobre... Isso é muito massa. Quando o cara... Essa semana eu não vou jogar, tô triste com isso. Isso é massa não demais. É o primeiro episódio que eu Não é. Eu acho que nós vamos perder um fisiculturista. Eu acho, cara, quando ele posta no grupo, que a gente tem um grupo, né, com a galera, que ele tá na academia, ok, tá, ele faz a postagem dele, mas quando ele posta que ele tá no tênis, já tem uma mensagem diferente, a vibe é diferente, já tem um shining, assim, na foto. Cara, eu já perdi o tesão na musculação faz muito tempo. Faz muito tempo o negócio. Tu não me fala isso. Pra manter o físico em dia, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, embora não tenha a ver, mas como aqui a nossa conversa é bem casual, por que perdeu o tesão? O que tu acha que perdeu o tesão? Cara, porque o que acontece? Eu não consigo imaginar isso. Mas assim, eu gosto de treinar ainda, mas eu perdi o tesão. Gostar é diferente de eu quero muito treinar, sabe? Porque o que acontece? Como eu tô mantendo o físico, eu tô focado em outras coisas, eu não tô focado em evoluir, aí perde o tesão, porque tu não tá com um sentido, né? Eu não consigo, por exemplo, dar meu máximo na musculação sem saber que eu tô, tô focado em secar, eu quero manter a massa, ou tô focado em ganhar mais massa muscular. Vê que legal, isso corrobora, Vitor, Renan. Teve um episódio que eu falei, até deu um corte sobre o propósito.
né? Que o propósito te leva a ir atrás, a motivar. Ele tinha o propósito de subir no palco. Agora ele não tem um propósito, tá perdendo tesão pela musculação. Mas eu já tava antes de fazer... Mas tu vê como antes muda, de competir, quando eu tu já tava tem assim. um propósito, aquilo eu vai... acho que tudo são etapas, né, na vida, e eu acho muito legal, e eu não quero dizer que isso está voltado à evolução e não evolução. Eu acho que a gente pode modificar, né? O que mais importa, que eu sempre falo isso tanto até para mim mesma, é a gente estar feliz e a gente estar motivado a fazer aquilo. Então, né? por exemplo, seja ele uma atividade física, seja qualquer coisa na vida. Porque deve ser muito ruim, por exemplo, tu ir para uma musculação e tu não ter o mínimo saco de estar lá. Tu tá lá assim, ó, o que eu tô fazendo aqui? Mas isso é a realidade da grande maioria, tá? Principalmente no início, né? É que, por exemplo, hoje, eu reduzi minha musculação de 5 vezes na semana para 3. Aí eu faço 3 vezes musculação e um treino com a Dani, que depois a gente vai falar que não tem nada a ver com musculação, né? Mas qual é o meu propósito com a musculação? Manter a minha massa muscular. É um propósito 90% estético e 10% que eu sei que é muito importante para a saúde, eu manter a massa muscular. E vai de encontro uma coisa que a gente conversou no outro podcast, que para o cara ficar saudável não precisa ser esse tamanho. Exato. Mas é uma coisa que a gente pode falar depois também. Mas isso dói. Porque a gente entrou num... Vamos indo por todos os enrolando, caminhos. né? A gente entrou numa discussão com o Thiago Alfama, que ele é físio, né? E que ficar gigante, ficar muito musculoso, mesmo de forma natural, não é o caminho mais saudável. Né? Tá treinando sempre no máximo do treino, né? Então, assim, treinar sempre até falha, sempre no máximo. E quanto mais massa muscular tu ter, não quer dizer que é o mais saudável. Principalmente tu ficar com um sobrepeso de massa também não é interessante, porque pode, talvez, sobrecarregar alguma outra estrutura do corpo e tudo mais, né? Principalmente, né? Sobrecarrega. O que tu pensa sobre isso, né? Antes de passar o que tu pensa sobre isso, eu queria fazer a conexão mais focada na pergunta, assim, tipo, qual é o erro mais comum que tu vê no atleta amador que tá vindo na pegada e treinando como atleta profissional fosse? Tá. Saca? Porque tem isso Excelente aí. De modalidade? Mas de que modalidade? Isso De todas, excelente pergunta. Entendeu? Tipo, Sim. é isso. É que assim, a gente sempre fala, né, como preparadores físicos, né, eu como preparadora física, o ideal dos ideais nunca é o ideal dos ideais, né? Porque o que seria o ideal dos ideais? O Renan chegar assim pra mim, Dani, eu tô pensando, tá, em fazer tênis. Tu consegue me preparar um pouco antes, que eu tivesse pelo menos, que nem eu brinco, um mesociclo, que eu tivesse 4 semanas. O ideal seriam 12 a 20 semanas, tá? Mas 4 semanas já iria me auxiliar muito se eu pudesse fazer isso 3 vezes na semana, né? Entre 4 semanas seriam já aí umas 12 sessões, né? 16 sessões de treinamento. Por quê? Porque o que acontece quando vamos procurar a Transform-se? Ou sempre é por 2 coisas. Ou é porque a pessoa se lesionou no esporte e quer nos procurar já foi no fisioterapeuta e já está pronto para voltar à atividade e aí quer reforçar a musculatura, quer melhorar, né? E quer fazer algo mais específico para o esporte, né? Ou nos procuram, geralmente, porque são apaixonados pelo esporte, que são bem minoria, antes de começar o processo. Então, assim, o maior erro, ao meu ver, é a pessoa ela começa a praticar o esporte e geralmente é que nem a gente fala da musculação. Não é que a musculação lesiona. O teu corpo tá sem nenhuma sobrecarga a mais, tu é um sedentário. Tu não tem, além da gravidade, tu não tem mais nenhuma sobrecarga. E aí tu começa a colocar sobrecarga no teu sistema. O teu sistema que eu tô falando são as articulações, tendões, músculo, sistema, todo o sistema facial, tudo. E aí tu não faz o que é para ser feito, né? Que nem eu digo, eu não gosto muito da palavra certo e errado, mas um caminho seria mais adequado. E aí tu sobrecarrega toda essa musculatura, todo esse sistema, né? Nós somos um sistema, o nosso sistema locomotor. E aí, a partir disso, tu começa a praticar um esporte, e daí vai ser bom se tu fizer isso antes, aí tu vai praticar um esporte com mais, vamos dizer, habilidade, porque vai ter toda a carga do próprio esporte, né? O Renan até tá sentindo algumas, né, sobre isso, depois a gente pode falar também aqui. E a questão também de quando eu consigo fazer um pré-trabalho, vamos dizer assim, já reforçar o core, já começar a trabalhar um pouquinho de amplitude, de movimento, e isso vai deixar ele mais
coordenado para a parte específica que seria o esporte, o surf, o tênis, enfim, né? Eu trabalho muito com bodybuilding, mas não para eles subirem no palco, né? Que nem eu digo. Eu faço o trabalho de prevenção de lesão, e também isso vai ajudar. Então, eles me procuram quando se machucam ou quando estão alguma assimetria, né, no corpo. Então, precisa ter o glúteo dos dois lados iguais para a parte estética e alguma coisa está inibida, não estão trabalhando bem, e aí me procuram para isso. Mas então, tu faz isso fora de um CT de academia normal? Não, eu procurei a Dani da primeira, eu fiz aula com ela, parei e voltei agora. Quando eu procurei a primeira vez a Dani, foi porque eu queria competir e eu desisti de competir. Mas eu procurei ela porque eu queria desenvolver algumas partes do meu corpo que eu achava que não estava evoluindo tão bem e que eu acreditava que as minhas limitações do ombro, meus encurtamentos na região aqui, na parte superior, estavam limitando a minha evolução. Por exemplo, eu tenho muito trapézio e as minhas costas na parte de baixo evoluem menos do que o foco que eu dava no treino. É porque eu puxava muito o movimento para cima. Quando eu aprendi, depois de anos de treino, a fazer essa consciência melhor, o meu corpo já estava, meu trapézio estava muito forte. Então, hoje, ainda assim, mesmo sabendo como fazer o movimento correto, eu tenho muita dificuldade de chegar no ponto certo quando eu estou chegando na falha do exercício. Porque daí o que acontece? Quando eu estou falhando o meu músculo que está mais forte rouba o movimento, né? Então, o meu trapézio. Então, por exemplo, eu tenho trapézio grande, assim, para o meu físico, e eu não treino trapézio, treino há 12 anos, eu não devo treinar trapézio há uns 9 anos. E mesmo assim tem um trapézio. Mas essa ciência toda veio com a Dani? O início que a gente começou a aprender muito disso veio da internet, porque tu começou a se popularizar, né? Quando eu era mais novo, o cara falava assim, alonga antes de treinar. Eu já tô quente, o que eu vou alongar? Aí com conhecimento, né, YouTube e tudo mais, a gente foi aprendendo que, o alongamento não é só para prevenir uma lesão ou para tu ficar mais flexível. O cara, foda-se, tá flexível. É porque, pensando na academia mesmo, né, no resultado, tu vai ter menos hipertrofia muscular ou talvez algum lugar não vai evoluir porque ele está encurtado, porque tu tem menos amplitude de movimento, né? E daí, quando eu procurei a Dani, foi para tentar resolver uma coisa que já estava ruim. E aí que é o problema, porque muita gente chega na Dani e já está ruim. E para tu resolver, aí eu treinava com a Dani só uma vez na semana, né? Aí eu ia lá na musculação e me encurtava todo de novo. Daí a Dani tentava reverter o processo, né? Então, assim, o certo, a Dani pode dizer melhor, é quando tu tá num processo assim, não digo abandonar a musculação, mas tu vai ter que reduzir bem menos o treino para poder corrigir as falhas e depois voltar à intensidade. Como ela falou, mesociclo, microciclo, entender que, tu quer melhorar, então não vou focar muito na musculação agora, para eu competir daqui a 2, 3 anos, vou melhorar a minha estrutura, porque depois meu treino vai dar muito mais resultado. Mais ou menos isso, né? Acho que dá para dizer assim. É que, na verdade, isso assim de separar tudo, tanto até o layout de academia, isso é muito do Brasil, né? Então, assim, se tu pegar um bodybuilding, eu tenho 51 anos, né? Então, se tu pegar um bodybuilding da minha época, eles eram mais fortes. Estou pegando só a parte do bodybuilding, né? Já que o Renan estava falando sobre isso. Eles eram mais flexíveis, os corpos eram mais, vamos dizer assim, homogêneos esteticamente. Só que, cada vez mais o layout, principalmente do Brasil, ele é focado em máquinas, na musculação. E as máquinas, infelizmente, elas trabalham somente num único plano de movimento. Tu não precisa de musculatura estabilizadora, tu não precisa de musculatura neutralizadora, antagonista, tu não precisa botar o core em jogo, porque a máquina praticamente te coloca, as máquinas mais perfeitas, numa posição anatômica perfeita. E tu produz força isolada. Quando a gente vai transferir isso para a vida real, se eu for levantar dessa cadeira, eu não vou usar somente o meu quadríceps, eu vou usar tudo, desde a musculatura da minha sola do pé, com a ação da gravidade. E aí foi se perdendo essa funcionalidade. E o corpo ele foi ficando
assimétrico. A gente, por si só, já nasce assimétrico, praticamente, né? E aí foi tudo não funcionando. É como se a gente evoluísse. Eu pego hoje adultos que o diafragma deles não funcionam. Eles não conseguem fazer uma respiração diafragmática. E um bebê, quando ele levanta as perninhas lá aos 3 meses de vida, aquele barrigão dele de bebê, eu brinco, não é de vermes, é porque o diafragma dele está funcionando. Então, a gente pega hoje adultos e que tu vai num médico e o médico diz, pratica musculação. Não é porque o médico não entende nada de treinamento, é o que a mídia ela só mostra a musculação, e no Brasil a musculação. Eu não gosto nem da palavra treinamento funcional, eu não gosto da palavra preparação física, eu não gosto da palavra musculação. Eu falo de treinamento físico. O que o treinamento físico faz? Tudo que tem que ser feito. Então, ele tira as assimetrias, ele vai trabalhar a articulação, porque a articulação é a tua base. Eu peguei o Vini não conseguia mais fazer supino na academia e queria subir no palco. Como é que ele ia desenvolver peitoral se ele não conseguia fazer nada nessa posição e não conseguia fazer posição overhead? Mas tu conseguiu resolver isso? Isso que tu estás falando, a gente Consegui, percebe... ele subiu no palco e ainda ganhou 3º lugar. Tava com o peitoral massa. E com o peitoral simétrico. Tá. E eu ia te perguntar, Dani, tu meio que respondeu. Dani, tu meio que respondeu o que eu ia te perguntar, mas para quem está assistindo e é mais leigo, acho que é legal se tu conseguir explicar de uma maneira um pouco mais didática. Qual é a diferença do teu treino para um treino funcional, para um treino de musculação? Porque, por exemplo, o pessoal vai para academia, eu vou fazer um treino funcional, ou porque não gosta de musculação, ou porque entende que no treino funcional vai ter umas coisas que vai fazer uma ativação, que a gente não faz a musculação. Então, assim, se é que tem como, né, tu diferenciar assim, como que a pessoa poderia saber qual é a diferença do treino que tu prescreve? Eu acho que esse podcast vai ser bem esclarecedor, inclusive. Eu acho que é um pouco mais essa questão mesmo da mídia, né? Porque hoje, assim, o que eu observo, principalmente nas redes sociais? Os educadores físicos, eles só voltam a hipertrofia e emagrecimento, achando que é só isso. Então, quando eu penso que uma pessoa vai me contratar para ser treinadora dela, eu tenho que dar tudo que ela pode dar. Eu não posso voltar o treinamento somente à estética e estética e emagrecimento. Por que se eu só voltar isso? O nutricionista pode voltar só isso, porque eu vou lá no Renan, geralmente porque as pessoas vão lá porque elas querem emagrecer e ficar fortes, com massa magra e modificar o corpo. Performance, e a estética, ninguém vai lá, só quero saúde. A saúde dele é o contrário, vai ser a consequência, né? Então, assim, no meu caso, eu penso que se eu só voltasse para estética, eu deveria cobrar 20% do que eu cobro, porque eu vou entregar só 20%. Quando eu falo em treinamento físico, eu penso em saúde, eu penso em performance, não performance como a gente está falando, é performar, alta performance. As pessoas falam da performance como se tu fosse um atleta de alta performance. Performar é o Renan poder jogar cada vez melhor tênis. Se tu quiser subir no palco, tu conseguir subir no palco de forma, teu corpo mais simétrico, mas sem perder essa longevidade, sem ter lesão. E eu consegui buscar tudo isso, ganho de massa magra, porque as pessoas acham que trabalhar fora da máquina não vai te dar hipertrofia. A gente pega alunas que chegam pra gente sem glúteo nenhum. Quadríceps gigante, sem isquio, sem glúteo. E a gente transforma a vida delas. Porque tem formas de transformar isso com peso livre, com barra, na posição em pé, porque a gente trabalha outros planos de movimento, a gente trabalha musculaturas de forma mais sinérgica e a gente trabalha muito essa questão de estabilidade e de mobilidade. Então, eu poderia resumir em tudo isso. Seria trabalhar o treinamento físico, ele trabalha todas as capacidades físicas. Flexibilidade, mobilidade articular, que está ligado à amplitude de movimento. A gente trabalha não força de hipertrofia, a gente chama de pico de força. O que seria isso? A gente tem que elevar os teus níveis de força. Então, a gente pega, por exemplo, os nossos atletas de jiu-jitsu, eles chegam, por exemplo, a fazer levantamento terra com 1,6 vezes o peso corporal deles, às vezes até a 2,0 a gente já chegou. O Nicolas Meregali já chegou a fazer levantamento terra com 2,0 do peso corporal dele. Sabe o que é isso? É eu, Dani, fazer um levantamento terra com 105 quilos. Para quantas repetições? Para 2, 3 repetições, né? É legal conciliar que a Dani
veio o Mário aqui, né? E a Dani preparou os atletas do Mário que ganharam o foi. Mundial, tudo faixa preta ali, na parte física, e o Mário ali na parte do Técnica. treino do Gil, né? Exatamente. E que foi um casamento maravilhoso. Então, para mim, isso é ser forte, né? Eu brinco com os meus alunos. Ser forte não é tu zerar o leg press e depois fazer passada com peso corporal. Isso não é ser forte. Eu quero ver tu agachar. E aí, para te agachar, o Renan tá aí para me dizer, aí tu tem que ter mobilidade de tornozelo, tem que ter mobilidade de quadril, tem que ter estabilidade de core, entende? Então, o meu papel é exatamente isso. Trazer toda essa funcionalidade, mas sim a estética vai ser consequência. É o que a gente estava falando antes. Não tem como um atleta amador ou profissional não ter o corpo bonito. São os corpos mais lindos, ao meu ver, porque são corpos uniformes. Eu vejo que um pouco, hoje, o bodybuilding, diferente da minha década, quando eu ia até assistir alguns campeonatos de amigos meus competindo, pode evoluir muito, nesse outro sentido, né? Então, não é tirar o que eles já fazem, é acoplar o que eles não fazem, que está ligado exatamente isso, a trabalhar todas as outras capacidades físicas. Flexibilidade, amplitude de movimento, né, que está ligado à mobilidade articular, força, mas trabalhar com pesos livres, fora da máquina, trabalhar muito o core, não trabalhar o abdômen só em máquina e pensando em alimentação, enfim, em produtos, não. Trabalhar a musculatura profunda, que vai ajudar em outras coisas, até postural, até na postura vai auxiliar, né? Trabalhar o equilíbrio das cadeias, porque todos nós temos muito mais força na parte anterior do nosso corpo do que na cadeia posterior. Então, amenizar. Então, o meu trabalho como treinadora física e o trabalho da Transformance é exatamente isso. É dar o todo e não uma parte só, que seria a estética e o emagrecimento. Tirou o rótulo, né? Não é chamar de funcional, Dani, nem de hipertrofia. Isso um exemplo disso que você está falando. Eu senti quando eu comecei a treinar musculação, quando a gente faz um exercício clássico no desenvolvimento de ombro. Faz um desenvolvimento de ombro na máquina e vai num banco sem apoio com peso livre. A diferença é absurda, né? Porque aí tu tem que estabilizar a core, abdômen, e parece que, mas eu fiz com 40 quilos de cada lado, e que eu peguei 20 quilinhos aqui. E daí tu vai ficando no nível, hoje eu vejo na academia, agora eu vou criticar. Ser um pouco polêmica. Os caras estão fazendo rosca bíceps com cinturão. Sim, já vi isso. Então, cara, se tu não consegue fazer uma rosca bíceps sem um cinturão, tua parte funcional do teu corpo, o teu core, a tua estabilidade, tá muito ruim. E aí a gente vê o contrário, entende? Como é que eu vou desenvolver força no meu antebraço e no meu punho se as meninas com 10 quilos, 5 quilos de cada lado, já estão com strap? Nunca vai desenvolver, entende? Então o processo ele é mais, eu vou te dizer assim, ó, essa palavra não quero que seja... Ó, a consultoria gratuita. O strap não é bom de usar? Para um powerlifter que tem um volume gigante de treinamento na semana, precisa, porque senão ele não vai aguentar. Não tem gripe. E para uma sobrecarga gigante, agora, eu tô fazendo um levantamento terra com, lá sei eu, 40% do meu peso corporal. O que eu quero dizer com isso? Estou fazendo o levantamento terra com um kettlebell aqui de 20 quilos. Eu não vou precisar de strap. Porque é uma sobrecarga mínima. E eu vou precisar dessa robustez. Eu tenho que criar essa robustez em na minha articulação, no meu tendão, na minha musculatura, né? Para começar a usar o strap, já tem que estar com uma carga bem elevada naquele exercício. Né? E aí tu usa também nos finais das tuas séries. O que eu quero dizer com isso? Tu vai fazer 5 séries, 6, tu vai usar lá na terceira e na quarta. Sim, para bater. Porque tu não vai começar com uma carga tão elevada, tu vai subindo essa sobrecarga, né? Indo para uma parte mais prática, é um pouco de consultoria, mas também entendendo, né? Se o cara quer sair do básico, digamos que o Vitão faz no dia da academia. Que é o básico? Sei lá, tô fazendo meu treinamento básico nível hard, mas é básico, Tá. né? Assim, eu não tô buscando outras soluções fora um treino de musculação padrão. Tradicional, Isso. pesado, mas tradicional. Quantas sessões esse cara precisa para ter um resultado real, assim, sabe? Quantas sessões de treinamento, como é que é o nome? Que não é treinamento funcional, Mas físico. Treinamento físico. Mas para ter que tipo de resultado? Cara, Porque
conseguir que ele consiga atingir coisas que ele não atinge com a musculação normal. Melhora Olha só, então vou fazer um trocadilho com a tua pergunta. Quando as pessoas perguntam assim, Dani, Pilates é bom? Eu falo, é sensacional, como complemento. Musculação, máquina, isolado, é bom? É muito bom, como complemento. Tu pode fazer tudo isso que tu tá fazendo, mas tu vai ter que agachar, tu vai ter que fazer a fundo, passada, com carga, tu vai ter que ficar de pé, tu vai ter que fazer desenvolvimento unilateral e bilateral para equilibrar as cadeias. Na mesma semana, o que tu empurra, tu puxa. Isso. As máquinas todas, elas trabalham muito mais num único plano, que é o plano sagital. Vocês não trabalham, por exemplo, o tênis que o Ana está praticando, ele trabalha muito no plano transversal. Nenhuma máquina trabalha isso. Lá na Bodytech tem as máquinas de cabo, lá Ivex, Kinesis, mas são máquinas mais funcionais, que os caras utilizam errado. É uma máquina que é para trabalhar rotação explosiva, o cara tá lá trabalhando isolado. Que ele pode trabalhar em qualquer máquina, fazendo manguito na máquina. Então, assim, de novo, eu acho que é a ignorância no sentido de os profissionais não estarem abertos, não terem a humildade de estar aberto para tudo que está acontecendo no treinamento, ficarem bitolados. Porque quando tu é treinadora física ou treinador físico, tu tem que ter a tua mente aberta. Porque é o que diz respeito a tudo, ao que é o treinamento. Então, eu não posso focar só numa coisa. Então, não existe um único caminho. Quando tu fala em treinamento físico, eu vou precisar de um layout. Se tu for para fora, qualquer academia fora, tu vai ver um layout. O que é um layout de treinamento? Eu brinco que nós, educadores físicos, nós somos arquitetos desse designer de treinamento. Então, eu tenho milhares de ferramentas aqui. Então, a sala, ela é aberta. Ela tem máquina, ela tem peso livre, ela tem plataforma de levantamento olímpico e eu transito. Então, não tem essa separação que tu vê lá na Bodytech. Agora aqui, eles falam assim, lá tá a área da Dani, ó, funcional. Não, quem disse que a minha área é funcional? Eu odeio essa palavra funcional. Eu gosto daquela área porque tem mais pesos livres, tem a plataforma de levantamento olímpico, tem parede que eu posso arremessar a bola, tem área que eu posso saltar para trabalhar força explosiva, entendeu? Então, assim, eu não posso fazer isso do lado de um leg press, né? Porque eu tenho bom senso. Então, assim, então quando tu me pergunta quantas sessões, eu não posso te dizer, ó, porque eu acho que isso até é feio dizer assim, sabe aquela coisa assim, ó, o melhor exercício, eu acho horrível essa discussão. Não existe o melhor exercício. Vai depender para quem tá fazendo o melhor exercício, para que tu quer, né? Então, não existe melhor nem pior. Vai depender do teu background de treinamento, do que tu já fez na tua vida até hoje. Por exemplo, o Renan, ele é um cara super, que eu falo, eu brinco com ele, eu digo, mas não é possível que tu tá com o tamanho dessas tuas coxas, ainda tu não tá fazendo nada pra perna. Então, tem gente que tem um físico mais avantajado. Então, vai depender de uma série de forças. De fatores, desculpa, vai depender do quanto tu te alimenta bem, do quanto tu dorme, do quanto tu não bebe, é inúmero fator. Então, eu não posso dizer assim, olha, daqui a 4 semanas. Mas, em média, vou te dizer, por exemplo, os meninos do Mário, quando o Nicolas começou a treinar com a gente, o Fábio Kamikaze, o Gabriel, eles em um mês, eles sentiam uma transferência, um mês só de treinamento, fazendo com a gente 3 vezes na semana. Uma transferência muito grande para o tatame e para as competições em um mês. E alunos que chegam pra gente em um mês notam diferença. Isso dá, em média, 8, 10, 12 sessões de treinamento, dependendo de quantas vezes ele treina na semana. Que ninguém te procura hoje, Dani, pra, assim... Dani, eu quero hipertrofia, né? Não quero ser bodybuilder e tal, mas o meu foco é ganhar bastante massa. Alguém te procura assim? Ou quem te procura que tem uma outra mentalidade, mas né? eu vou dar de novo o exemplo dessa minha aluna que é maratonista, tá? Ela chegou pra mim desenganada da corrida. Ela não conseguia, ela ama correr. Ela não conseguia subir uma escada. Ela foi praticante de musculação até, assim, quase uns 47 anos de vida. E aí ela me procurou exatamente para continuar a correr. Hoje eu olho o corpo dela e ela se olha. Ela tem menos massa. Ela hoje tá linda. Ela treina lá na Bodytech. E ela tá mais bonita hoje, acho que ela tá com 54, se não me engano, do que quando ela tinha 30 e poucos anos. Esteticamente. Esteticamente. Ela tem glúteo, ela tá mais uniforme, ela tem isquios, ela tem tudo. Ela sabe, tá uniforme o corpo dela. Ela tem braço.
ela tem, entende? Ela tá com o corpo esteticamente bonito, só que o foco não é estética, eu preparo ela para corrida. Só que a estética vem como consequência. Mas hoje, graças a Deus, ninguém mais me procura. E quando me procuram, eu indico outras pessoas, ou eu falo assim, o que tu entende? Porque é isso, as pessoas elas veem na internet, o outro fala, o que tu entende sobre hipertrofia e emagrecimento? E aí, no fim, todas as mulheres, elas querem fazer o quê? Secar, a grande maioria. É muito difícil uma mulher querer ficar grande. A mulher que quer ficar grande é porque ela quer competir no bodybuilding. Elas querem secar, ficar slim e definida. E ter bunda. E ter bunda. E isso a gente dá para todas, mesmo quando elas nem chegam com esse foco. Então, a gente tem mulheres muito bonitas na Transforma-se. Alunas amadoras, atletas amadoras, bem bonitas, e as profissionais também. Mas pensando que no público geral talvez esteja assistindo, faz musculação, e a pessoa ela quer ter essa funcionalidade, né? Como que ela poderia pensar ou agir? Claro que o melhor seria procurar alguém especializado, né? Mas não tendo como pagar um profissional, às vezes muitos nem sabem disso, vai ser um profissional melhor. Como que ela poderia pensar ou conversar com o treinador da academia? Cara, eu quero ganhar massa, eu quero ficar com um corpo mais bonito e ganhar mais massa muscular, mas eu não quero ficar disfuncional. Não é só ela treinar com peso livre, né? Não. Isso já ajuda, mas o que talvez ela pode perguntar para o treinador da academia ou para o treinador dela? Eu acho que eu posso botar isso bem numa prática, assim. Eu mudaria o aquecimento, que geralmente todos os professores de educação física fazem, que seria na máquina. Por exemplo, o Renan vai fazer um supino, eu ponho ele a fazer um supino só com a barra, né? Vamos supor. Ou o aluno chegou na academia, ele vai para a esteira, aquecer, não sei aquecer o quê, né? Porque o que ele vai fazer não tem nada a ver com a esteira, ele não vai fazer cardio. Se ele fosse fazer cardio, ele ia aquecer na esteira. Então, mudaria o aquecimento por um trabalho de mobilidade ativa, né? Então, para quem não sabe o que é mobilidade, seria um alongamento, mas com propósito, não aquelas coisas também que a gente vê na academia, um bastão bem rápido, não sei o quê, que todo mundo faz, não. Seria uma coisa com mais propósito, com mais intenção e com mais consciência mesmo corporal, de forma ativa. Mudaria a parte de abdominais dessa pessoa, em vez de ele ficar fazendo na máquina só para frente, eu botaria cadeia posterior e cadeia lateral, as estabilizações e outros tipos de trabalho. Então, mudaria o que ele já faz, só acoplaria. E na parte de força, eu tiraria eles das máquinas, continuaria deixando ele fazer tudo ali. Então, vamos pôr num treino de perna. O cara lá, ou a menina, faz leg press e cadeira extensora. Eu botaria daqui a pouco para essa pessoa um agachamento livre, se ela tivesse uma boa mobilidade, um bom nível de mobilidade. Botaria um afundo, botaria um Bulgarian squat, botaria uma passada, que trabalharia isso mais em cadeia cinética fechada, botando outras articulações, já trabalharia em pé, o core, e isso em tudo. E equilibraria as cadeias. Na musculação se faz muito trabalho bilateral, e eu faria trabalhos mais unilaterais, tanto de puxar quanto de empurrar, tanto horizontal quanto Eu já sofri vertical. aqui só escutando, na verdade. Então, Puxou os agachamentos. eu acoplaria isso, acho que seria um bom começo para essa pessoa já modificar. E não precisa parar nada, precisa acoplar. Deixa eu aproveitar e falar sobre pausas. Que, tipo, puta, tem teoria de todos os lados, principalmente com a internet. O cara vai buscar vídeo, número de treinos que tu deve fazer versus número de descanso. Qual é a real sobre isso, sabe? Tipo assim, eu posso fazer 7 vezes na semana, desde que seja... O Victor gosta de overtraining. Ele é o maluco do treino. Ele quer correr e treinar todo dia. Essa é uma pergunta a nível global. Tá. Aí eu vou de novo te dizer, Mas né? eu quero ouvir o overtraining, mas daí eu vou te é uma dizer pergunta. de novo. Depende do quê? Por quê? Porque, por exemplo, se tu é uma pessoa sedentária e começa a correr todos os dias, provavelmente e tu não tem uma preparação física adequada para a corrida, tu só treina em máquina, cadeia cinética aberta, não põe o pé no chão, sendo que teu esporte é com o pé no chão, porque tu corre, Impacto. provavelmente tu vai ter uma fascite plantar, tu vai ter um probleminha, uma dorzinha no joelho, tu vai ter dores. Por quê? Porque tu não preparou a máquina para usar a máquina. Entende? Então, depende. Vai depender do teu preparo para isso, vai depender da quilometragem que tu faz na semana. Tô falando só da corrida, tá? Vamos pegar o jiu-jitsu da mesma forma. Tu vai fazer 3 treinos
por dia, ao meu ver, a qualidade é muito melhor que a quantidade. Então, o cara vai estar lá no jiu-jitsu, que é um esporte de força explosiva. É um esporte que tem que ser forte, mas tu tem que trabalhar essa força explosiva. É um esporte de potência também, tá? E outras valências físicas junto. Tu vai estar lá no teu terceiro treino do dia à noite, tu vai estar exausto. E aí tu pode até te lesionar. Por quê? Porque teu cérebro já vai estar cansado, talvez os teus reflexos não sejam tão bons, talvez o teu corpo já não esteja mais respondendo com qualidade. Então, de novo, depende. Vai depender do esporte, vai depender do background de treinamento dessa pessoa, vai depender da capacidade física. Ela está dormindo bem? Ela está se alimentando bem? A hidratação, o Renan, dessa parte, sabe muito mais do que eu, mas assim, a gente tem uns componentes que a gente chama os pilares da preparação física. O sono, a hidratação e a alimentação, eles são fatores fundamentais. E acredito que até no bodybuilding deve ser assim também. Claro, tá? Então, assim, isso é primordial. Então, eu posso fazer tudo isso. Eu tô dormindo 3, 4 horas por noite, tô bebendo, né? Que nem eu brinco assim, tô indo pra balada, eu falo, tô me drogando, tu não vai ter performance no outro dia. Aí no outro dia, vou fazer um treinão pra queimar o álcool de ontem. Aí se enche de cafeína. Aí se enche, faz tudo errado. Aí se enche de Red Bull, de cafeína, põe um monte mais, deixa o corpo todo intoxicado lá e não consegue a performance. Por quê? Porque tá tudo interligado. O nosso corpo tá tudo interligado, entende? Então por isso que eu não gosto muito dessas coisas assim, musculação, certo e errado. Eu sou do global, minha mente é aberta. Entendeu? O contexto todo. Né? E ainda Isso do sono as pessoas não dão a devida importância, né? Impressionante. Se as pessoas soubessem a importância do sono para o desempenho, seja qualquer esporte. Sim. Né? Uma coisa que você estava falando ali de fadiga no treino. Restauração de neurotransmissores, acetilcolina da fenda sináptica nervosa, que é a parte neuromuscular. Tu perde, tu não consegue repor e tu não vai ter um desempenho ruim e tá sujeito a lesões, né? Sem contar outras questões, picos de hormônios, hormônio de crescimento no sono, os hormônios sexuais, picos no sono. A própria recuperação do muscular pós-treino é no sono. O sono, ele é importantíssimo. Muito. Né? E ele tem que estar nessa... Eu sempre falo no consultório exatamente dessa tríade, né? Que é a dieta, né? No meu caso, dieta, treino e descanso. Né? Pô, isso é essencial, né? E o sono... E eu vou mais além, de novo, a felicidade. E buscar, dentro dessa loucura que é a nossa vida e que é de todo mundo, coisas que te tragam prazer. Treinar me dá prazer, mas tem outras coisas que me dão prazer também. Né? A natureza, por exemplo, me dá prazer. Coisas que tu vai também restaurar a tua mente, né? Eu brinco, a tua mente, ela também tem que estar em paz, ela também tem que estar, né? Então não adianta nada eu estar lá com um monte de problema, tipo isso, tendo que tomar cafeína para acordar, não sei o que, não dando conta de tudo que eu vou fazer, e aí teu cortisol tá lá nas alturas, e aí tu pode fazer o treino, tu pode contratar a Transforma-se, o Renan, ir lá no teu consultório, nada vai adiantar, meu bem. Então, Mas é assim, que às vezes a felicidade tá nos excessos. Não, mas daí, calma. mas daí Ó, tu pode estar fazendo... Mas explique daí, mais sobre Não, isso. mas assim, ó, se tua felicidade Eu ia tá pra no- outra pergunta, se a tua mas- felicidade tá no excesso, é porque tu tá com desequilíbrio, porque tu tá buscando em excesso algo e tá te faltando alguma coisa. Eu também. Beleza? Larguei aqui. Polêmica no ar agora. Eu Criamos também clima concordo. E vamos lá, é um amigo de um amigo que me falou. Entendeu? Não é que eu sei desse cara. Pergunta do leitor aqui. Aqui tem uma pergunta no chat. Não, mas tipo assim, ó, tem pessoas, e a grande maioria das pessoas, elas se satisfazem nos excessos, né? Então, o consumo excessivo de álcool, beleza. Aí tira o álcool e acaba largando na comida. Aí tira a comida, acaba largando no sexo. Tira o sexo, encontra o exercício, acaba indo pro exercício. E também os excessos acontecem lá. Mas foi só um complemento, que às vezes a Aí, felicidade sabe o que tá eu nos falo? excessos. Tem bastante aluno assim. E eu não tenho nenhum perfil para ser psicóloga. Eu falo assim, ó, porque eu sou preparadora física. Tá precisando de um terapeuta. Tá precisando de uma terapia. Entende? Porque é exatamente isso. Eu tô falando tudo isso porque eu já passei por tudo isso. Imagina, uma bailarina, eu venho de uma escola que quanto mais treina, melhor tu vai ser. Só que a que preço, a que custo, entende? E se eu soubesse tudo que eu sei hoje e eu pudesse ter me treinado quando eu era bailarina, eu não teria tido as metades das lesões que eu tive, eu não... Enfim, porque é a falta de conhecimento e até assim, tanto a medicina, quanto a área da nutrição, quanto a área da educação física, assim, ó, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. Na minha área, sai artigo todos os dias.
Tu ficou 1 ano sem fazer nenhum curso, tu tá completamente desatualizado. A gente pega professores que estão há 10 anos dando o mesmo treino sem fazer nenhum curso. O que eu acho pior disso tudo é a modinha da protocolização. Exato. Né? Tudo é protocolo daqui, protocolo. Gente, cadê a individualidade biológica? Exato. Né? Esse trabalho que tu fazes ali, pô, avaliar uma deficiência, avaliar um encurtamento, avaliar uma assimetria, ninguém olha isso. Tá aqui e academia, então, nem se fala, né? Chega lá, tá aqui, sai na maquininha ali, teu treino montado. Exato. Né? E aí a pessoa vai pro aparelho, e principalmente quem tá começando a ver isso, todo dia fica em pânico. Né? Aí tu vê a pessoa, coitada, a pessoa tá começando ali, ela não tem esse conhecimento, né? Não. E aí tu vê, às vezes tu olha a pessoa no aparelho fazendo, sei lá, uma puxada, uma coisa todo torto, né? Aí olha no celular, que hoje, antigamente eu sou velho, eu sou do tempo do papelzinho, né? Tinha fichinha na academia, tá? Tô me entregando, mas eu sou desse tempo, hoje é aplicativo. Aí dá uma olhada no aplicativo, vai procura a máquina, vai lá, tem o número da máquina, vai lá. Aí começa aqui, puxar um... E não tem ninguém para ajudar. Sim. Né? Além de ser um treino montado à moda protocolo, Sim. não tem uma pessoa para ajudar. Antes da gente ir para essa parte daí, a gente falar sobre recuperação, lesão e dor, isso que tu falaste há pouco me faz pensar que quando tu vê as postagens, e logo de um amigo do amigo meu, dizendo indo para minha terapia ou alguma coisa do gênero, tá errado então. Tu não pode considerar o teu treinamento a tua terapia, certo? Eu acho que tu pode... buscando esse equilíbrio. Então, quando eu falo assim para uma aluna que é atleta amadora, tu tem que agora parar de correr um pouco, diminuir teu volume na corrida, porque a gente está na fase que a gente chama de polimento, que é o tempering, né? Antes de ela competir, vamos dizer, né? Antes de ela ir para uma competição. E ela não consegue, porque ela fala assim para mim, e o que vai acontecer? E se eu perder minha força? E se eu perder meu fôlego? Só que tudo isso é desculpa, Deus, tu não vai perder, tu já tá mais... Daí ela fala assim, tá, mas é que eu vou morrer se eu não correr. Para mim é minha terapia. Aí eu falo, então tu tem que fazer tua terapia. Cara, é que a Tu frase... tem que buscar, tu entende? Porque é o equilíbrio. Se tu, por exemplo, assim, ó, eu amo esporte, mas tu tem que ter o teu momento, por exemplo, de meditação. Como é que tu vai acalmar a tua mente? Não é fazendo esporte, não é tomando cafeína. Ainda mais de não alta performance, entendeu? né? Tu tem que acalmar. Então, assim, tudo é o equilíbrio. Ó, preto e branco, é o equilíbrio, entende? E aí a gente tá num mundo que a gente quer tudo rápido, os clientes que procuram a gente querem provavelmente os teus emagrecer muito rápido com fórmulas mágicas, e cada vez tem mais fórmulas mágicas. A gente poderia fazer, né, um podcast só disso, de fórmulas mágicas de treinamento, e que às vezes dão resultado, mas um resultado imediato. Eu quero longevidade. Hoje eu tenho 51 anos e eu me sinto uma menina, e com menos lesão de quando eu era bailarina. Entende? Porque isso é longevidade. Como eu quero estar nos meus 70 anos ainda dando aula na faculdade, ainda sabe, fazendo as coisas que eu faço. E não lá uma velhinha cheia de dor em casa, toda caquética, entende? Tu Ô, tem Vitor. 51 anos. Vou fazer 52 esse ano. Mas daí tu acabou com o início do meu podcast de chegar nos 40 anos da minha melhor versão. Parabéns. É, a Dani Obrigada. parece bem mais nova. Ah! Mas sobre a frase que, ao meu ver, eu acho mais correta é: o treino é terapêutico, não é terapia. Perfeito. Baita colocação. É exatamente isso. Né? Olha essa frase, eu vou botar no meu caderninho. Isso Vou tem, falar inclusive, fundamento bioquímico, né? É, Porque o músculo exato. estimulado, ele estimula neurotransmissores e inclusive, o sistema dopaminérgico, que é o sistema da satisfação. Por isso, mas a palavra correta, o Renan colocou muito bem. E a gente- Terapêutico, não terapia. Exato, e através da atividade física a gente sabe tantos hormônios maravilhosos que talvez as pessoas precisem da bebida, da droga, que tu pode ter, né, do sexo, que tu pode ter na própria atividade física. Por isso até que vicia, ela é viciante realmente. Mas aí tu tem que buscar o equilíbrio, né? Exato. Mas a gente tem a faca e o queijo na mão. Eu digo que a minha profissão é uma profissão que ela vai se reinventar forever, assim. Nunca vai. Porque hoje em dia tem profissionais, por exemplo, psiquiatras, que para a pessoa que tem depressão, uma das coisas que ela tem que fazer é atividade física. E isso é incrível, né? E hoje em dia, cada vez mais a gente vê surgindo um atrás do outro, estudos cada vez mais consistentes mostrando que o exercício físico, seja ele qual for, ele melhora sintomas depressivos. Sim. E eu fico muito maravilhada quando eu saio na rua e vejo isso, assim, num sábado de sol, as pessoas andando de bike na rua, correndo na orla, indo pra academia. Hoje de manhã eu fui dar aula na academia lotada. Lotada. Então, isso é muito bom. As pessoas, elas modificaram esse
vamos dizer assim, lifestyle mesmo, sabe? É tão bonito isso, tu vê na praia também. Esse final de semana passado, eu tava no Rosa, fui fazer trilha. Antigamente era só eu nas trilhas, correndo, fazendo... Trilha lotada de gente, porque tava nublado, tava perfeito para fazer trilha. E eu fico muito feliz. Eu digo, as pessoas estão se movimentando. Sim, elas não estão em casa sentadas vendo televisão, entendeu? Ou no telefone. Elas estão se movimentando. Para mim, movimento é tudo. A gente ainda está estatisticamente longe do que seria o ideal, mas realmente a gente percebe, né, jovens, cada vez mais jovens na academia. Agora a gente vê muito, e está muito em vogue também exercício físico, e principalmente o resistido, a musculação para idosos, melhorando assim, doenças neurodegenerativas. Muito. E em cima disso eu sempre brinco, eu faço uma brincadeira que meu sonho era entrar para a política para tornar o exercício físico compulsório por lei. Principalmente acima dos 40 anos. O cara que não pratica exercício, CPF bloqueado, título de eleitor bloqueado, nome no Serasa, cara. Boa, eu concordo. Nome no Serasa. Porque se a gente for ver, por exemplo, homens 40 a mais, 45% são sedentários no Brasil. Cara, quase metade. E a gente, hoje, sabendo tudo que o exercício pode proporcionar em termos de saúde corporal como um todo, desde o físico, mental, metabólico, as pessoas antigamente associavam, principalmente a musculação, é estético, né? Foi-se o tempo que a própria musculação era estética. Isso não existe mais, né? E em cima disso, e eu acho que o nosso objetivo maior de estar aqui, né, embora a gente brinque muito com questão estética, é justamente... Esse projeto é também abrir as portas para a gente tentar trazer cada vez mais as pessoas nesse estilo de vida saudável, né? Sim. Porque é contagiante, sem dúvida. Por isso que a gente abordou Gil, boxe, né? E quanto mais portas de esportes, corrida, né? E vamos trazendo cada vez mais. Toda vez. Essas conversas são muito bacanas. Que toda vez que a gente recebe um convidado, principalmente convidados de alto nível, assim, né? Que todos são praticamente, obrigada. né? É interessante essa troca e de áreas diferentes. Nós temos uma troca muito grande. Eu dou exemplo, aquele dia, por exemplo, o Felipe falando do boxe, né? Falando sobre um estudo muito interessante sobre boxe e Parkinson, que é um dos esportes que melhora os níveis de dopamina e melhora os sintomas de Parkinson. Cara, isso é fantástico. Sim. Né? Isso é muito bacana. Assim, Disseminando informação boa, né, cara? E a gente trazer isso ao público, né? Trazer essas informações que muitas vezes estão lá num cantinho, né? Porque às vezes eu tenho uma impressão, pode ser uma paranoia da persecutória da minha cabeça, de que parece que as pessoas focam muito mais em informações sobre tratar doenças do que prevenir. Sim. Né? E justamente o que a gente faz aqui, e o meu trabalho de consultório também é muito focado nisso, é prevenir. E não adianta, o melhor remédio, a gente tem uma farmácia no corpo que é a massa muscular. Né? O que o músculo ele produz quando estimulado, ele melhora o sistema imunológico, melhora a cognição, melhora a resistência insulínica e por aí vai. A gente podia ficar um dia inteiro discutindo sobre os benefícios. Que é o que eu falo do treinamento físico. Então, se eu pegar só uma área, é tudo. E aí é isso. Por isso que eu falo, a gente pensa em transformar a vida das pessoas. Porque se eu consigo transformar, a pessoa fica, né, mais feliz. Isso vai levar para dentro da casa dela, para o marido, para os filhos. Esteticamente, ela vai estar mais bonita. Isso vai dar mais autoconfiança, tanto na mulher quanto no homem. E é um apanhado de coisas que, quando tu vê, tu exatamente transformou. E é os relatos que a gente tem, às vezes, dos nossos alunos, né? Tu transformou. Nossa, tu e o Diego, vocês transformaram a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Que né? massa. Principalmente pessoas que estão desenganadas. Porque eu acho assim... Cada um de nós, provavelmente, na sua infância, já praticou algum esporte. Ou é um frustrado. Tinha muitas mães, quando eu dava aula de balé, que queriam ser bailarinas e não puderam, então elas queriam que as filhas fossem. E aí, é um sonho que tu deixa pra trás, né? E, querendo ou não, tu quer ir em busca desse sonho. Então, a gente conseguir dar... novamente essa oportunidade para o cara que parou de surfar porque ele teve uma lesão de joelho gravíssima, teve um rompimento e ele voltou agora a surfar, tá viajando o mundo inteiro no lifestyle dele, com a família viajando, sabe? Indo para um esporte depois de adulto, entende? E que é um esporte... Tênis é um esporte incrível, né? Incrível. E tu tá num outro ambiente, conhecendo outras pessoas, fazendo novas relações, sabe? Usando, em vez disso, de tu tá sentado ou só trabalhando, tá usando a tua mente, teu lado cognitivo. Isso é incrível, né? Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada, né? Todos nós somos aqui. Querendo ou não, todos nós temos uma influência do esporte na vida, né?
E não é na vida do ponto de vista só de saúde físico, né? É na vida toda, no Sim. profissional, disciplina, enfim. Sim. Né? Isso impacta em tudo, né? Falando um pouco sobre dor, lesão e recuperação. Tem uma frase do Cariani que ele fala que tu aprende a encontrar conforto no desconforto, né? Eu acho que essa pergunta é muito legal pra ti, porque assim, tu pega um Vitão da vida, né, que se jogou de cabeça, que se apaixonou pela parada e é meio de fazer 7 treinos na semana, e aí tu larga ele dentro de uma academia lotada sozinho, cheio de energia, com a nutrição certinha, pronto pra treinar. E esse cara entende que a dor começa a ser agradável, de certa forma. Aí tu pega esses últimos 11 meses que eu tô fazendo isso, eu convivo... E isso aqui é pra ser um estímulo, tá, galera que tá assistindo, não é pra desestimular ninguém, mas eu convivo há 11 meses com dor. Sejam elas que eu entendo já serem dores boas, porque elas mostraram que o treino pegou, que funcionou e que eu tô no meu processo de hipertrofia e crescimento. Sejam dores ruins, porque... talvez eu não tivesse concentrado o suficiente, tivesse exagerado, e aí no movimento já desligado eu realmente acabo causando uma lesão, o que me faz eu, Vitão, no outro dia forçar ela igual e ir pro treino de novo, porque eu não consigo conceber. Como a gente entende, de fato, o quanto a dor, ela... Porque, assim, né, eu tô lá sozinho, no meio de uma academia, mas tu tá acompanhando a pessoa de perto, parece que tu tá com a mãozinha, né, e tudo que... Cada movimento que essa pessoa faz, tu tá muito próxima. Foi algo que foi proposto por ti, com toda uma estratégia. Como é que tu lida com a parte da dor com esse cara? Onde essa dor de fato tá fazendo bem para ele? Como tu lida com o fato que a dor em que ela já se torna prejudicial com esse teu grau de proximidade assim com o aluno? Então, dependendo, de novo, né? Tudo é a palavra depende. Depende da dor, né? Se é uma dor muscular tardia, né? Que eu digo pós-treino, porque a gente, enfim, tu quebrou a homeostase, tu deu um novo estímulo, vamos supor, essa semana eu aumentei a intensidade e, consequentemente, diminui o volume. Na semana seguinte, eu mantenho a mesma intensidade, que eu digo intensidade, quando eu falo intensidade, é carga, né? E eu aumento o volume, né? Isso, provavelmente, ele vai sentir uma dor muscular, né? Como a gente trabalha por padrão de movimento, eu não trabalho para o músculo. Então, eu não trabalho bíceps, tríceps, eu trabalho puxar, empurrar. Isso, de certa forma, dissipa um pouco essas dores articulares. E, por exemplo, na musculação, tu sobrecarrega uma única articulação. Por exemplo, se tu vai fazer bíceps e faz 5 exercícios para o bíceps, a tua articulação do cotovelo está extremamente sobrecarregada. Eu faço trabalhos mais em cadeia cinética fechada, então eu ponho outras articulações envolvidas, né? Um punho, daqui a pouco o ombro, isso dissipa um pouco essa sobrecarga. Mas vai ter a dor. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que sim, a dor ela vai te ensinar de várias formas, né? Eu digo assim, até na nossa vida pessoal, a gente só aprende com a dor, infelizmente, não é no amor, é na dor. Mas vai depender desse grau de dor. Por exemplo, quando a gente fala em performance, a gente não trabalha até a falha. Eu trabalho com repetição de reserva. Então, e eu crio um volume maior, eu dissipo isso. Então, isso, tanto para o músculo quanto para a articulação, falando mais a parte mesmo estrutural, fisiológica, biomecânica, vai, vamos dizer assim, amenizar esta dor. Então, eu precisaria saber, quando tu fala em dor, o que seria? Uma dor muscular, uma dor articular, uma dor... Tem várias dores, né? Mas eu acho que eu já te dei alguns insights aí de como a gente trabalha e que a gente minimiza. Isso não quer dizer que tu não vai sentir dor. Por exemplo, eu estou trabalhando com o Nicolas Menegali, ele teve 2 cirurgias no ombro e está reabilitando. Quando a gente mexe na cápsula articular e é um processo cirúrgico, ele vai sentir dor. Mas aí eu pergunto, que é a mesma que eu pergunto pro Renan, de 1 a 10, quanto tu tá sentindo? Ele fala 5, eu continuo trabalhando. Se ele fala 8, eu vou trocar o exercício. Por quê? Porque naquele momento ele não vai estar preparado para fazer aquela atividade que eu planejei. E para isso, nós, treinadores, temos que ter uma caixa, que eu brinco de ferramentas, porque tu tem que saber regredir exercício, pegar de outra forma. A mesma coisa o médico, se aquela medicação não foi boa para aquela inflamação, ele vai ter que trocar a medicação, vai ter que, enfim, ver se talvez não seja... Então, tem que ter esses ajustes, tá? Mas eu concordo com essa frase, eu acho que a dor, ela faz parte,
né? E só que tem que ver esse grau, esse limiar dessa dor e o quanto ela não vai ser prejudicial. Digamos assim, profissionais são vocês, eu sou o amador, né, que representa o cara que está em casa. Tô falando para alguém que está na academia agora, sozinho, e está fazendo o seu próprio treinamento. Vamos tirar a dor prejudicial de lado, tá? E vamos colocar aquela dor que a gente entende que é a dor muscular sobre o exercício. Para esse cara, normalmente essas pessoas buscam essa dor. Se não sentir dor, não fez efeito? Eu concordo um pouco. Meus alunos, assim, a gente vai na academia para treinar. Por exemplo, Tu busca isso? Busco. Eu adoro quando a minha aluna fala assim, ai, Dani, fui no banheiro e lembrava de ti cada vez que eu sentava e levantava. Porque a gente trabalhou agachamento, trabalhou a fundo. A Dani, quando a gente termina o exercício, ela fala assim... Eu sou meio carrasquinha. A Dani, quando a gente termina, assim, ela fala, talvez tu vai sentir um pouquinho de dor naquele lugar. Aí eu vejo que às vezes eu falo, Dani, não senti dor. Ela dá meio um ar de, assim, de tipo, tanto vai ver hoje. Tu treinou fofo! Tanto vai ver hoje. É que como o Renan, eu trabalho muito mais essa parte mais de prevenção, eu tenho que ter um cuidado, né? Daí nisso menos sempre é mais, né? Por exemplo, o nosso treino é totalmente diferente de um treino do Nicolas, mas a parte de força, na parte de força, sim. Tu vai quebrar o homeostase, tu vai estar mudando o estímulo. Pra te crescer, pra te evoluir, pra te elevar os níveis de força, tu vai trabalhar com várias metodologias, né? Vários métodos de treino, né? Na parte de força. E a dor vai fazer parte desse processo. Mas cada capacidade é uma forma também de tu trabalhar. Por exemplo, no trabalho de força explosiva que a gente trabalha, a gente vai trabalhar um volume muito menor, porque a intensidade já é muito alta. Então, eu não vou levar falha, por exemplo, de trabalhos de salto, trabalhos de arremesso, trabalhos de levantamento olímpico, porque é outra proposta, trabalhando força explosiva, por exemplo. Então, depende da qualidade de força que eu vou estar utilizando no meu aluno, né? Eu vou ter que ter essa dor. Mas quando eu falo em pico de força, que para você seria a hipertrofia, para vocês, para os leigos, eu tenho que sentir esse desconforto, essa dorzinha. Dorzinha boa, que nem eu digo. Não é aquela dorzinha de tu tá aleijado, no outro dia não conseguir se mexer, né? Que daí talvez tu tenha exagerado um pouco no ponto. A gente brinca, que a gente tem uma frase muito bacana, eu e o Diego, né? E não só eu e o Diego, os preparadores físicos. O nosso papel é achar o ponto de desafio ótimo para o aluno. Tanto na coordenação, que ele tem a capacidade de executar o movimento, quanto na intensidade daquela tarefa que a gente propôs. Legal. Vou buscar então um pouco a parte do Renan. Já que tu está falando sobre atividade de uma forma geral, e tu tem todo um histórico desde de pequenininha, né? Levando essa vida. Tu leva fé em suplementação? Pô, muito. Muito. Ainda mais com, por exemplo, a vida que eu levo hoje, né? Eu viajo o Brasil todo, viajo muito ao trabalho, às vezes tem que me alimentar podremente, né? Porque os nossos aeroportos, infelizmente, não tem tanta coisa e eu não tenho tempo, às vezes, hábil de pegar uma coisinha mais saudável, eu como um pão de queijo, como, né? Eu tenho que suplementar, eu brinco assim, eu não sou uma pessoa hoje, eu nem tenho saco, por exemplo, acho incrível quem pesa os alimentos. Então, eu falo assim, eu não sou uma mulher que eu vou pesar alimento. Eu não tenho, tem uma outra forma. Tu não precisa também, né? Tu não precisa. Mas mesmo se eu precisasse, eu gostaria de achar uma bateu forma mais nele, rápido. Bateu nele. Não. Ele sentiu. Mas a Dani não precisa porque ela se alimenta bem, ela tá com peso adequado. Para que ela vai pesar o alimento? O problema é que muita gente, por que muita gente a gente passa a parte de pesar alimento? Vou falar de dois tipos de pessoas. Porque ontem tu me negou isso. Tudo bem, mas é porque tu quer um resultado máximo, tu quer competir. Tudo bem. É por isso, tu quer a tua melhor definição, tu quer o teu maior ganho de massa muscular. Então, a gente vai ser preciso, tu tem quase 4.000 calorias na dieta. Se tu fizer no olho todas as refeições, pode ser que tu erre 300 calorias, 400 calorias. Agora, vamos pegar alguém que já consulta comigo há bastante tempo e está em manutenção de peso. Ela não fica comendo diferente toda hora, ela sempre come um arrozinho com carne e feijão, uma batata, um macarrão, ela já vai saber de olho. Se ela comer 10% a mais, 15% a menos, não vai mudar, entende? Mas agora tu está querendo progredir. Vou pegar um outro exemplo.
cara é obeso, tem um sobrepeso grande, percentual de gordura grande, ele pode fazer só no olho, mas tem algum momento que ele vai estagnar, porque o olho engana. Ainda mais se a pessoa come várias vezes diferente. Eu acerto quase de olho a quantidade de arroz, quantidade de frangos. Uma vez tava pesando ali a Bruna, minha mulher, botou um frango pro nosso cachorro ali, que a gente dá frango para ele, e daí ela perguntou, quanto de frango tu acha que tem aqui? Se não me engano, eu falei 220, e daí tinha 220, né? Pelo amor de Deus. Olho clínico. Mas agora, se tu me falar assim, tu picar uma batata inglesa, que é uma coisa que eu não tenho hábito de comer, não porque não é boa, só porque eu não tenho hábito, eu já vou errar mais, porque eu não fico comendo sempre a batata. A banana eu erraria com certeza, tu sempre. Uma banana é muito fácil, porque se tu pegar uma banana prata, tradicional, ela vai ter entre 60 e 80. Banana eu sempre considerei unidade só. Banana exatamente. prata tem a caturra já tem entre 80 e 120. Por isso que, às vezes, eu falo para um paciente meu, cara, tu pesa as frutas algumas vezes. Pesa a banana 2, 3 vezes, a maçã também, para tu entender qual a porção que eu quero que tu coma. Depois, vai de olho, se tiver 10% a mais, 20% a menos, tranquilo. Agora, por exemplo, eu vou comer abacate. Aí eu nunca sou de comer abacate e o Nutri botou na minha dieta. Se eu não pesar algumas vezes, não vou ter noção ali da quantidade que eu estou comendo, né? Então, enfim... Até porque tu tá procurando um profissional para ele fazer certinho. Se é para fazer só de olho, tu sabe comer sozinho e tu faz sozinho. Sim. Eu tenho um problema sério com o olho. Meu olho até funciona mais olho ou menos. gordo. Mas a minha mão não obedece. olho gordo. É sempre pra cima. Mais uma colherinha ali, mais uma lá. Mas voltando a outra pergunta, eu super acredito assim, em suplementação e acho que principalmente, eu tô agora na menopausa, né? Tudo modifica, né? Os hormônios, a própria alimentação. Então, tem alimentos que são mais adequados para a faixa etária que eu tô. Então, assim, eu acho que muito da minha performance tá ligado à questão da minha alimentação. Mas eu sou uma pessoa, que nem eu brinco, equilibrista, né? Eu falo que na próxima encarnação... Vou abrir aqui para vocês. Eu vou vir uma atleta sem beber. Eu gosto das minhas bebidinhas. Eu adoro um vinhozinho. Eu adoro na beira da praia uma caipirinha. E aí eu prefiro... Só que eu não sou muito do doce. Então eu faço, de novo, o equilíbrio. Então, assim, eu não sou a fanática por doce. Por mim, nem precisaria existir nenhum doce. Não sou. Mas eu gosto dos meus drinkzinhos. Então, só que daí eu tenho o quê? Uma semana mais regrada. Até pela minha qualidade de vida e o meu trabalho... Eu não tenho como, né, ter essa vida louca de beber drink todos os dias. Mas, por exemplo, eu gosto disso. Então, quando tu tem essa coisa mais restrita, o ideal dos ideais, que eu não bebesse, né? Mas eu não consigo. Então, eu faço um equilíbrio disso tudo. Tiro um pouquinho dali para botar um pouquinho aqui. O problema é que tem algumas pessoas que querem tomar uma cachaçada no final de semana e daí pode cortar toda a comida da dieta. Daí não funciona assim, que não é o caso da Dani, né? Mas já me pediram isso. Tudo é equilíbrio, né? Até que a gente sabe que o álcool é muito tóxico, né? No sentido extremamente organismo, ainda mais quando, por exemplo, é menos pior tu tomar um drink por dia 3 vezes na semana do que tu tomar... os 3 no mesmo dia. Porque 3 não é um absurdo, mas vamos pegar uma quantidade exagerada. Tem gente que vai lá, bebe no churrasco e bebe 15 cerveja, 12 cerveja. Tem gente que bebe mais. Seria até um pouco menos pior, não pensando no emagrecimento, mas para a saúde da pessoa ter isso fracionado, né? Sim. Porque aquele excesso de álcool naquela hora vai ser tóxico pro fígado, aí vai ser ruim para o sono da pessoa, para a saúde intestinal, né? Então vai trazer exatamente, né? vai trazer danos bem. A mulher bem sofre piores, mais, né? porque vai reter mais líquido, a grande maioria. A gente já tem essa questão da mulher. O diabólico desse cara. É que um mês... a minha transformação se iniciou um mês antes da primeira consulta com o Renan. Então eu comecei um mês sozinho, galo velho, cinza vingador. E aí um dia eu pensei, preciso melhorar isso aqui.
Que daí eu tava na dieta restritiva pra caramba e eu já tava sofrendo, não tava conseguindo treinar praticamente, Sim. né? O cara chegou lá comendo Mas sequei. só ovo e batata doce. Mas é o seguinte, né? Eu calculei umas 700 calorias correndo 1 hora todo dia. Eu tava fazendo 5.000 10 quilômetros todo Meteu dia. louco, que nem eu digo, né? Meteu Sim. louco. Óbvio que eu fiquei 6 meses sem correr, né? Corri 1 hora todos os dias do nada. Um dia eu acordei de manhã, obeso, vou correr. Mas Fala, é o seguinte, Tiguete. eu consumia 3, 4 garrafas de vinho pro final de semana. Tá. E a minha alegria era, de fato, tomar meu vinho e fazer a comida em casa e tal. Prazeres da vida. Saudades. E aí, nesse um mês, eu troquei pra 1 garrafa de vinho no final de semana porque eu tava fazendo tudo muito certo durante a semana. E na minha cabeça tava tudo ok. Aí eu sentei na minha primeira consulta com ele, certo de que isso estava muito tranquilo e que ele até ia dizer, não, de repente a gente aumenta um pouquinho isso daí, ou alguma coisa assim. E eu sentei aí, tá, fizemos toda a avaliação, foi uma consulta super completa, mais de 2 horas de consulta, troço sinistro, assim, pá, foi muito legal poder ter a troca. Chegou no final, ele começou a ler a dieta comigo e passar a dieta comigo, daí eu... Não tá escrito vinho aí, né? Cadê o vinho? Eu não vi Olhava vinho tudo, na não lista. tinha vinho. Daí ele falou, não, mano, mas vinho... Sabe, pô, aí ele veio toda uma teoria de que tu não consegue fazer síntese proteica, e é muito convincente da parte dele. Daí eu falei, tá, meu, mas só um pouquinho, tem que ter o vinho. Daí ele falou, tá, vamos ver, vamos tentar botar o vinho. Quanto de vinho? Eu falei, 1 garrafa, pelo menos. 1 garrafa. Eu falei, pro casal daí. Aí Não. depois, Metade cara, pra eu sei cada que um. no final ficou, tipo assim, super tranquilo se tomar uma taça, tá ligado? Não foi isso. É. É que a gente tem que entender que é o seguinte, o álcool, ele não tem dose segura. Qualquer dose dele é ruim, é prejudicial. Mas quanto prejudicial vai ser? Obviamente a gente vai entrar num contexto muito amplo. Tu tomou 1 taça de vinho na semana. O álcool ele não é bom para a saúde, mas quanto vai fazer mal isso? Uma taça. Mesmo para quem come mal, eu duvido que isso vai ser o estopim. Agora, por exemplo, e nem todo mundo faz tudo saudável na vida. Então, se tu já treina, come bem, faz tudo direitinho, tu beber meia garrafa de vinho na semana, já vai, tipo... Tua balança vai estar tão pesando para a saúde que o que vai fazer ali vai ser mínimo. Agora, se tu bebe 1 garrafa em um dia... Aí vai para aquele dano que eu te falei ali, específico, vai piorar muito o teu sono naquele dia, talvez vai ter uma diarreia no outro dia, vai alterar a parte microbiota intestinal. Se tu treinou no dia e bebeu depois, diminui a síntese proteica, beleza, é uma coisa aguda, não vai estragar todo o resultado. Mas, assim, são várias coisinhas que vai melhorando. Então, não tem como eu te falar, não, mano, bebe 1 garrafa por dia, tá? Por dia não, né? Por semana, no mesmo dia. Eu só posso tentar, não posso? Tá... Não, tu vai evoluir até esteticamente falando se tu continuar ficando bem, mas não é a conduta mais saudável, né? Perfeito. Então eu te falo o que é mais saudável, a gente chega num equilíbrio onde isso não vai prejudicar tanto, né? Tanto que eu te falei, cara, bebe meia garrafa de vinho por semana. Não foi 1 taça. É que ele já tá aqui, né? Já botou uma tacinha. Tudo é feito de histórias na vida, assim. E boas histórias, elas conectam, elas transformam e elas multiplicam, né? Tem alguma história de algum... acho que fala aluno, né? Teu, que tenha feito uma transformação de vida, assim, que foi surpreendente, que te marcou, que te encheu de orgulho, que foi algo que talvez fosse não tão esperado e o cara teve uma performance absurda naquilo na qual ele se objetivou fazer. Tem alguma história legal para nos contar? Tem várias histórias. Te coloquei numa situação complexa, tem que escolher uma. Eu poderia contar tanto de um atleta profissional quanto de um atleta amador, mas a gente tem várias histórias, né? Como eu falei, eu e o Diego, a gente sempre brinca, né? Que nunca chega um melzinho na chupeta pra gente, né? O que seria um melzinho na chupeta? Aquele cara, aquele atleta, porque a gente pensa assim, o cara é super performance, né? O cara performance no esporte dele, mas na sala de pesos, que a gente chama, né? A gente não chama musculação, a gente chama na sala de pesos o cara é um frango. Porque não é forte, porque não é flexível, porque não tem as capacidades alinhadas, até porque o esporte, ele vai
proporcionar essas, vamos dizer assim, esses desequilíbrios, né? O tênis é de um lado só, então não tem como tu vai equilibrar isso na sala de pesos, né? E dependendo do quanto o atleta joga, a conta sempre vai ser menor para ti, né? Mas a gente tem muitas histórias em relação a isso, das pessoas chegarem pra gente fracas, chegarem pra gente com dor, chegarem pra gente desmotivadas pro treino, porque se a gente for olhar, a gente tem biologicamente, se a gente olhar os nossos ancestrais, né, o homem, né, o primata, pra gente sobreviver, para eles sobreviverem, pra gente estar aqui hoje, eles tinham que correr, eles tinham que caçar, eles usavam o corpo dele. Então, biologicamente, a gente não foi feito para estar sentado aqui como a gente está agora, num ambiente fechado, né? Não, a gente foi feito para estar na natureza, né? Para estar explorando tudo isso. E aí, o que acontece? Ao longo da nossa trajetória, né? Revolução Industrial e tudo, a gente cada vez mais foi, vamos dizer assim, deteriorando esse corpo, fazendo com que ele perdesse a funcionalidade. Então, a gente chegam pra gente tanto pessoas normais, né, pessoas que praticam esporte, quanto atletas profissionais por causa do esporte, que foi em demasia, porque o esporte sempre vai ser em demasia, tu tem que treinar 1000 horas por dia, o menos não é mais no esporte, o mais é mais no esporte, infelizmente, né, já mudou, tá mudando bastante isso, né, principalmente no jiu-jitsu, no futebol, mas ainda né, a gente conseguiu transformar. Então, pra gente, assim, tirar a dor é uma bela de uma história, né, a pessoa não conseguir estar desenganada para o esporte, como eu falei, essa minha maratonista, e voltar, hoje ela está fazendo maratonas e está melhor, e a gente transforma tanto a vida, e eu acho que essa história acho que é bem bacana contar, não vou falar o nome, mas assim, essa minha aluna agora lá em Boston, a gente treinou muito a desaceleração. Em Boston é muito aceleração e desaceleração. Boston não é plano, né, a maratona. E ela tacou-lhe pau na descida. E ela estava muito bem preparada, tanto que ela estava voando. Quando tu trabalha a força excêntrica e enfim, força explosiva excêntrica, tu ganha muito isso, tá? Além de prevenir lesão. E ela acelerou e tropeçou. Meio que tropeçou nas próprias, assim, pernas, assim, de tanto que acelerou. E ela caiu. E o óculos dela de corrida furou a testa dela. Então, acho que é bacana contar essa história porque, assim, o esporte, ele transforma. A resiliência dela, de toda a preparação, ela querer chegar no final, ela se levantou, toda ensanguentada, ela tomou 12 pontos aqui e ela concluiu a maratona. E, além de concluir a maratona, ela concluiu a maratona num tempo, assim, muito bom, de performance altíssima para a faixa etária dela. Sangrando, que é essa literalmente. E sangrando. Cena de guerra, assim, a foto é cena de guerra, depois eu posso enviar para vocês. Irado. E então isso, assim, isso eu acho que é o transformar, porque tu transforma o mindset da pessoa, entende? Assim, a resiliência dela, a capacidade dela de vencer os próprios obstáculos, a mente boa, o corpo são, o corpo conseguir, porque ela poderia não estar preparada, e ela se dane, se eu não treinasse tudo isso contigo, talvez eu me esborracharia no chão, e eu não me esborrachei, é que eu tive a não sorte do óculos, entrar, sim, né? Então, por isso que cortou. Mas ela caiu bem, porque a gente ensina até isso. Os trabalhos de mobilidade, tu ir pro solo, te ensina a te movimentar no solo. A gente perdeu essa capacidade de se movimentar no solo, né? Então, assim, é um contexto. Então, assim, eu poderia contar milhares de histórias, mas o que a gente fica mais feliz é que quando a gente pensou no nome da empresa, eu e o Diego, né? A gente, cara, que nome que nós vamos botar? Tem que ser ligado ao esporte, à performance e ao transformar, porque a gente é obcecado pelo conhecimento, por ajudar as pessoas, e ele é igual, né? Inclusive, até vocês poderiam chamar ele aqui também. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, é um cara também que não é porque é meu sócio, mas ele é um cara fenomenal e que ia contribuir bastante também pro podcast. Mas a gente pensou, que nome que a gente vai botar? E daí a gente botou, né, Transforma-se, que é transformar a performance, né? E transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que o nosso propósito, a nossa missão, a gente está fazendo, e até com os educadores físicos e com os fisioterapeutas, porque a gente leva esse conhecimento, né? Nos cursos, a gente capacita profissionais para trabalhar com esporte, com performance, no Brasil todo. Então, assim, a gente está contribuindo muito com a área da educação física e da fisioterapia no Brasil e no mundo. Indiretamente, tu está ajudando milhares de pessoas. E estar aqui também. E estar aqui também.
com certeza. Cara, eu acho sinistro como o esporte muda e mexe com a cabeça das pintas, né? Sim. Tu vê quantos, em situações muito mais tranquilas, já teriam parado e desistido por muito menos. É louco isso. A gente tem um quadro no nosso podcast, que é o É Pesado, mas é do jogo. Que a gente iniciou esse desafio, essa aventura com o casal Lemos, né, que é o Pedro e a Letícia. Eu acho até que eles estavam aqui quando tu chegou antes nos bastidores, que a gente estava comentando como eles tinham já emagrecido. Eu confesso que foi a primeira vez que eu os vi presencialmente, tirando os nossos doutores aqui, desde a nossa primeira conversa. Então, nosso primeiro episódio foi com eles, para a gente abrir esse projeto onde eles se colocaram, né, no desafio de emagrecer em busca de longevidade e tudo mais. E eles realmente compraram a ideia, assim, né? E eles fazem, então, acompanhamento com o Nutri Renan e com o Dr. Leandro. E a gente vai acompanhar agora como é que tá a evolução deles. Eu quero ouvir daí do Renan e do Leandro um pouco sobre isso. Pode rodar. Segunda-feira chuvosa e não deu pra gente jogar tênis. Não deu, e a vontade de ficar em casa era grande, a vontade de ficar embaixo das cobertas, com os gatos, tudo gigante. Não, e os gatos, quando fica esse tempinho chuvoso, friozinho, eles querem ficar perto da gente. Mas viemos e pagando. viemos firme, pagamos à vista. Chega. Ó, suadíssima. E chega. E deu. Chega, Tá por pago. O de hoje tá pago. É 10 horas da noite? É 10 horas da noite, mas tá pago. Chega. Terça-feira, estamos neste estado deplorável. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu tô saindo fumaça E eu molhei minha bunda, porque o banco tá molhado. ao vivo. Que triste a vida do ser humano, né? Agora são 9 horas da noite e eu tô com a bunda molhada, porque eu sentei num banco molhado, inteira molhada, ó. Umas poças ali. Que? E não sei se deu pra ver, mas enfim, a quadra tá inteira molhada. Mas essa molhaceira não é da quadra, sou eu. E esse é meu novo normal. Esse é meu novo normal, eu não vou mais investir em shampoo, eu não vou mais investir em condicionador. Não vale a pena. Eu tô pensando em raspar a minha cabeça, porque todos os dias eu tenho que lavar esse cabelo e não é um cabelo muito curto. Cansa, eu tô exausta. Tô pensando, eu já tô cansada, eu vou ter que chegar em casa, tomar banho, lavar meu cabelo e vale a pena dormir com ele molhado? Acho que vai valer sim. Então são esses os dilemas da vida. O que importa é que mesmo com chuva, a gente veio jogar pra não ter que ir na academia. E amanhã de manhã temos treino, então, ó, isso não acaba nunca, cara. Não vai acabar nunca. Acho que a gente vai tomar, inclusive, uma comida de rabo de estar jogando, tipo, menos de 12 horas da aula, né? Na outra aula a gente tomou uma Mas a comida gente de jogou do bom. Mas a gente tomou uma comida de rabo que a gente foi na academia de noite. A gente tava doendo, né? A gente não vai doer nada se for mais. Ah, será? Meu ego tá bem ferido. Mentira, nem tenho ego, que isso? Hoje é quarta-feira, é o segundo dia do desafio que o Nutri passou aí pra galera do grupo lá no WhatsApp. Ontem a gente não fez nada, não conseguimos, trabalhamos o dia inteiro praticamente. A gente começou 9 da manhã e foi terminar já era mais de 10 horas da noite. Então a gente se permitiu, né, não sair maluco por aí. Mas hoje, cedo já, o sol da manhã, como ele vem forte na nossa cara, queimando tudo. Eu não consigo ficar de olho aberto. Dificílimo. Então hoje a gente vai começar cedo, já firme, vamos filmar o treino de tênis pra vocês aí. E bora, é o começo do desafio. E a gente, antes de começar o desafio, também falou com o Nutri, pediu pra ele dar uma segurada na nossa dieta, porque a gente quer ganhar. A gente é competitivo e a gente quer ganhar. E aí ele sugeriu de cortar o carboidrato à noite e ao invés de comer um chocolatinho inteiro, comer só metade. A gente cortou o carboidrato à noite. Aí o chocolate aí você quer matar o peão, né? Já me tirou as batatas, não dá pra tirar o chocolate também, né?
Quinta-feira, terceiro dia do desafio do Nutri, e eu me machuquei. Yes! De novo, me machuquei na aula ali, só que dessa vez não foi a panturrilha direita, foi a panturrilha esquerda. Uma dor nova, diferente, num lugar diferente. E aí, sem saber o que fazer, porque agora eu tô com dor nas duas panturrilhas, a gente conversou com o Dr. Leandro e aí ele passou uns medicamentos e pediu pra repousar. Só que eu sou competitiva, eu tô no meio de um desafio, eu não posso só repousar. Então, conversei com o Pedro e a solução que a gente arrumou foi vamos fazer um pilates em casa, fazer um alongamento, uma coisa tranquila que não vai puxar ali as pernas, principalmente, e deixar um videozinho pra vocês. Botei aqui um videozinho no Apple Fitness. Eu sou fitness. E aí eu vou fazer tudo que ele estiver mandando. Tudo que estiver no meu alcance e o que eu entender, porque eu já acabei de clicar em inglês. Fala pessoal, vou trazer então agora a transformação do casal. O Pedro, a gente começou o processo 28/2, hoje é 21/4. Não fechou 60 dias. E o Pedro já abaixou 10,3 quilos. Porém, isso é peso. Como ele está fazendo a dieta bem certinha, agora a gente vai ter uma segunda avaliação física, é bem provável que de gordura seja mais peso do que esses 10,3, porque ele ganhou um pouco de massa também. Mas aqui de uma maneira mais leiga, no próximo eu trago esse dado mais atualizado, Pedro já baixou 10,3 quilos e a Letícia ela começou com 119,3, hoje está com 112, então ela já baixou 7,3 kg também. Muito bom, o casal está muito no foco. E olha o interessante de comentar que aconteceu na semana passada. Semana passada foi aniversário do Pedro, aí eles deram uma acelerada ali. Não, eles deram uma saída da dieta. Aí assim, ó, aí eles mandaram o peso, né, de 12/4 para 18/4, 6 dias depois ali, ficou estagnado o peso. Eu já achei bem positivo, porque eles saíram da dieta acho que umas 3, 4 vezes ali, me falaram que comeram bastante, e o peso ficou estagnado. Se realmente tivesse havido um exagero muito grande em cada refeição, o peso ia estar maior. E depois desse peso ali, de 21/4, já foi 3 dias depois. Então, em 3 dias depois, o Pedro já baixou mais de 1 quilo e a Letícia ainda ficou um pouquinho mais estabilizado ali. Então, eu gosto de falar isso porque às vezes a pessoa tem uma semana ruim, final de semana ruim, e ganha muito peso, e daí ela já fica frustrada e larga tudo. Sendo que é bem difícil que um percentual bem grande desse peso não vai ser de gordura. Sim. Em exemplos práticos, para tu ganhar 1 quilo de gordura, tu tem que comer 8.000 calorias a mais do teu gasto energético do dia. Então vamos supor que tu precise comer 2.000 calorias para manter o peso. Aí tu tem que comer 10.000 calorias no dia. Agora, claro, em 3 dias de exagero, né, aí já é um pouquinho mais fácil. Ainda assim vai ter que ser um exagero. Se a gente pegar 3 dias, 2.000, 6.000 mais 10, vai ter que comer 16 e dividir. Vai ter que comer umas 5.000 e poucas calorias por dia. Ainda é um grande... Fácil. Olha, Xê! Mas isso daí tu pega uns choquitos e resolve fácil. Cara, então assim, para ganhar 1 quilo de gordura em 2 dias, em 3 dias, é muito difícil. Então, grande parte do peso vai ser retenção, vai ser comida que está ainda no trato gastrointestinal, que depois vai reduzir o peso. Então, para a galera não se apavorar, assim, ó, ficou uma semana mais estagnado, ou deu uma subida muito grande no peso ali em 2, 3 dias, cara, volta pro foco, rapidinho vai abaixar o peso, não precisa do nada cortar toda a comida da dieta, não faz mal fazer um pouquinho mais de cardio, comer um pouquinho menos de carbo, não cortar, mas também cuida com isso, que se fazer de maneira exagerada vai ter um efeito reverso, né? A pessoa vai ficar com mais fome, daí vai comer fora da dieta de novo. Mas voltando para o casal, estou muito feliz com a evolução deles.
Junto a isso, eles estão progredindo ainda mais no tênis. Eles entraram agora num torneio, na verdade se chama um ranking, né, de tênis, então vão até o final do ano ter uma rodada por semana. Até o final do ano? Até o final do ano. Acaba, acho que no final de novembro. Que irado. Aí vai ter pelo menos uma partida a cada 15 dias, além dos jogos que eles já fazem, dos treinos, né? Então é mais uma coisa para motivar aí melhor. Porque, querendo ou não, tu tá competindo, né? E tu tá competindo, cada vez Gamifica, né? Cada vez que tu perde, tu tem aquela frustração, e cada vez que tu ganha, tu fica mais motivado ainda. Na verdade, perder também motiva a melhorar, né? As duas coisas vão só Com motivar. a cabeça no lugar certo, sim. Exatamente. Mas, Fala, enfim, Luca. muito bom o casal ali. Agora, semana que vem, a gente tem uma avaliação de novo, na quarta-feira, daqui a 3 dias. Eles estavam aqui hoje, eu já falei, tem avaliação daqui a 5 dias, hein? Já deu uma pressãozinha ali no psicológico, né? Mas estão indo muito bem, estão indo muito bem. A meta ali é até final do ano, faltam 8 meses para acabar o ano. Seria muito legal e é bem possível que o casal ali esteja abaixo dos 100 quilos. Que legal. Abaixo dos 100 quilos. 99 ou menos vai estar muito legal. Top. Fala, doutor. Realmente é surpreendente o resultado deles, assim, e trabalhar com pessoas motivadas é muito bacana, né? E a gente vê como hoje também me surpreendeu, embora já tenha visto eles nesse meio tempo, a diferença, né? É impressionante. E é interessante também que eles já relatam coisas que são coisas metabólicas, melhora da qualidade do sono, melhora da energia no dia a dia, disposição, né? E é todo um conjunto, né, bastante interessante. Agora, daqui mais ou menos uns 30 dias, nós vamos fazer novos exames, né? E aí vou poder trazer um feedback melhor do ponto de vista metabólico, né? Como é que está sendo a resposta deles. Mas é impressionante, assim, a dedicação é fantástico, né? Da forma como eles se engajaram no processo, né? E, claro, que tem o dedinho também, né? Muito forte da dieta que eles estão cumprindo, né? E a gente vê que a gente tem um nutricionista muito bom aqui, vendo os resultados que a gente tem na casa, né? Então, não é essa conversa fiada, né? Cara, é surpreendente realmente, assim, é bacana de ver. E esse processo a gente vai ver durante o ano aí, e eu tenho certeza que eles vão bater essa meta. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Vai ser antes, mas é legal botar uma meta realista. Sim, e quando a gente gira a meta, a gente dobra a meta, né? Mais ou menos isso. Não, mas... Meta sem fim. E hoje eles começaram a tomar umas coisinhas lá, teve uma parceira que entrou no programa. Exatamente. Hoje né? eles tiveram acesso, eu consegui uma farmácia de manipulação em Santa Cruz do Sul, que também, né, se engajou no processo, a Fórmula de Santa Cruz do Sul. Fórmula? Fórmula. Um abraço pra Fórmula, parceiros, Fórmula? que legal. A Fórmula. A Fórmula. Arroba deles vai passar aí depois embaixo aí na edição, colocar o arroba deles aqui. Prontamente, a Isabelle, que é a proprietária da farmácia, Que legal. ela se prontificou a abraçar também esse processo ali, né, para que a gente consiga também fornecer, né, nutracêuticos, enfim, e outras coisas de ajuste metabólico, reposições vitamínicas, tudo para complementar o conjunto todo do processo. Estavam com B12 e vitamina D muito baixa, né? Tinha várias coisinhas metabólicas para ajustar ali, né? E a farmácia se prontificou a abraçar esse processo junto com a gente também. Que legal. E, na verdade, uma galera já, né, aderiu à ideia, curtiu o projeto e apoiou eles de certas formas. Muito legal isso daí. A gente está se encaminhando para o final, né? Então, nessa mensagem final que eu gostaria muito que tu deixasse, a gente tende a conversar muito com quem já está fazendo. Mas quem já está fazendo, dentro do montante geral das pessoas, principalmente os que estão nos assistindo, ele é bem menor dos que as que estão tentando e estão falhando, das que estão tentando ainda no processo de se convencer de que amanhã elas vão botar o despertador, vão acordar, vão calçar o tênis e vão sair. E aí a gente ainda tem um terceiro grupo que está tentando se convencer de que sim, é necessário acordar, né? Qual a tua mensagem para quem está a fim de fazer e precisa dar o primeiro passo para isso? Eu acho que a minha mensagem começa devagar. Eu acho que um passo de cada vez é o que vai te manter a constância depois. E a partir disso, eu acho que em todas as áreas, o que eu quero dizer com isso? Eu acho, por exemplo, para uma pessoa, né, ir consultar um médico para saber como que tá toda a questão, né, mesmo fisiológica,
né? Às vezes é uma falta de B12, é uma falta de vitamina D, isso vai comprometer sono, vai comprometer performance, né? Mas falando só da atividade física, eu acho que tu começar com o que tu pode fazer. Eu vejo as pessoas desistirem porque elas começam, por exemplo, a ir para atividade física, qual ela que seja, e querem fazer já 5 vezes na semana. Cara, nem sempre tu vai conseguir as 5, nem sempre tu vai ter tempo hábil, nem sempre, às vezes tu vai estar com muita dor, às vezes tu trabalhou demais de noite. Eu falo, começa com o que tu pode. O que tu pode é 2, vai 2. Ah, mas eu só posso uma. Vai uma, é melhor que nada. Então, começar sempre devagar, com as metas que tu pode cumprir, porque eu acho que o que mais frustra o corpo e a mente é o que tu não consegue. Então, assim, começa com metas que tu vai conseguir cumpri-las, né? E um dia de cada vez. Eu brinco que é que nem Alcoólicos Anônimos. É um dia de cada vez, porque isso não vai te causar ansiedade. Então, a minha meta da semana, do meu dia, é ir na academia, ir na terapia, ia fazer um cardio, vamos pôr fora o meu trabalho, cumprir aquele dia. Agora vamos pro outro dia, né? A partir de tu tá conseguindo cumprir esse dia, faz a tua meta semanal, que daí tu vai conseguir ter um layout maior e cumprir mais metas. Eu tenho uma amiga e eu, assim, como eu sou muito a favor, né, das pessoas se exercitarem, eu tinha uma amiga, não vai ter problema nenhum eu falar dela aqui, ela é dentista, uma das minhas melhores amigas, e ela fazia atividade esporadicamente. E ela, por conta da nossa amizade, as duas solteiras, a gente começou a se ver mais, fazer mais atividade física. Hoje eu brinco que ela não precisa mais de mim. Porque ela pegou gosto, mas ela pegou gosto porque ela começou devagarinho, correndo 30 minutinhos, 20 minutinhos, se matriculou num estúdio de treinamento funcional, que ela não gostava de academia grande, e daí isso é uma outra coisa que vale a pena falar, tu tem que fazer algo que te dê prazer, perto da tua casa e que tu vai cumprir. Então, por exemplo, se tu odeia musculação, não é pra musculação que tu tem que ir. Começa a praticar um esporte. Porque isso já vai mudar o teu metabolismo, já vai mudar o teu mindset, já vai conhecer pessoas, já vai mudar a tua parte fisiológica. Então, começar com o que tu gosta. E outra dica, perto da tua casa. Tudo que for para te boicotar, então, muito trânsito, muito longe, chuva, não. Tem que ser próximo onde tu mora. De preferência, se puder ir a pé, melhor ainda. Vai economizar, já vai caminhando, já vai fazendo uma atividade física e começar devagarinho. Eu acho que, eu sempre falo assim, o caminho, ele é longo, mas é um passo de cada vez. E isso eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando tu vê, tu já tá ali, já tá fazendo parte de ti e tu não vive mais sem aquilo. Às vezes, essa minha amiga, os nossos amigos mandando, olha só, ela chegou e foi correr. Chegou de noite, viajou a noite inteira para o aniversário de uma amiga, às 6 horas da manhã podia dormir, ela foi correr. Depois tomou um café da manhã saudável. Isso é transformar a vida das pessoas. E eu tento fazer isso com os meus amigos, com meus familiares, com todo mundo que eu puder ajudar. Que isso é uma parte da minha missão também. Fenomenal, me enxerguei aí em alguns momentos. Como é que a gente te acha, hein? O da empresa, né, que é @transforma-se.br, e o meu pessoal, que é danielaazevedo.ef. Top. Dani, muito obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite, por vir aqui gravar num sábado. Sempre, todo mundo que passa aqui deixa um pouco. Ou deixam muito, né? Deixam muito. Com certeza. Então, muito obrigado. Queria agradecer também vocês por mais uma vez estarem aí, entregando e deixando bastante também pra galera. E tu aí que assistiu até agora, cara, não custa nada, curte, comenta, compartilha esse conteúdo que nos ajuda aqui, que a gente faz com todo amor e carinho pra ti. Muitos cortes vão sair nas multiplataformas de toda a galera, do podcast do É do Jogo, no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos e assim, ó, vem novidade por aí, né, Renan? Vai ter galera treinando, vários exercícios diferentes, atividades diferentes. Vamos trazer vida real para dentro do canal, porque tudo são sobre boas histórias. Já vamos organizar um treininho teu com a Dani, né? E daí vamos gravar. Eu tô dentro. Sou bem parceira. Eu tô dentro. Vamos gravar. Sou parceira. Tá fechado. E parabéns pela iniciativa de vocês, que é incrível, sabe? A gente poder levar informação de qualidade, né? Com profissionais tão importantes, né? E tu fazendo parte desse processo pela tua paixão, que eu já tô vendo que tu tem. Isso me deixa muito feliz. Por isso que eu aceitei também o convite de vir aqui. Obrigado. Essa é a vibe. Até a próxima. Tchau!